A Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão abrangente em seus aspectos eternos que sempre que nós tratamos de um assunto, nós, na verdade, estamos tratando de todos os assuntos. Isso é interessante. Se nós estamos falando, por exemplo, de profecias, profecias falam a respeito da salvação, do pecado, do homem, da igreja, evidentemente dos últimos dias, que é o aspecto central. Então, sempre um aspecto ou um assunto central envolve os outros, há um fio, né, ligando todos os assuntos. Então, ao tratarmos dos últimos dias e de falarmos a respeito de características dos últimos dias, nós estamos falando não só de salvação, de eclesiologia, de amadurecimento, de pecado, da necessidade de arrependimento. A Bíblia, ela é maravilhosa. Esse estudo de hoje, irmãos, ele não é meu. Eu tenho um hábito, eu aprendi isso no seminário com um livro que fala muito a respeito de pregações e pregadores, né? Dr. Martin Lloyd Jones. Ele sempre dizia, e no livro ele fala a respeito disso, né? Quando o sermão não é seu, pelo menos dê o devido crédito, ele dizia aos seus alunos. E é verdade, nós precisamos dar o crédito a quem se deve. Então, esse sermão não é meu, é do irmão Pedro, e eu agradeço muito, né, a esse irmão. Foi meu professor, na época do seminário me ajudou muito, né? Embora não professor oficial, mas me ajudou muito, bastante material. Até hoje é um bom amigo, um grande irmão em Cristo. A esposa dele nos ajudou muito em relação ao aprendizado de saúde, de cuidados. E nós ainda temos esse desejo, né, de que um dia eles possam vir nos visitar. Nós aprendemos muito no cuidados com saúde com as crianças, com o ensinamento deles, né, e em todos os aspectos teológicos também. Então, eu agradeço ao irmão. Há algumas semanas ele mandou esse estudo e eu olhei, li e pensei, em algum momento eu vou levar para a igreja. Não gosto muito de demorar quando eu penso isso. Então, nós vamos falar sobre tratando ou avaliando biblicamente as igrejas emergentes. Eu não vou falar aqui, pelo menos nesse estudo, do histórico da igreja emergente. Emergente quer dizer algo que está ali nas profundezas e emerge, né? É até, é até interessante, porque, né, algo que está imerso está debaixo de algo. Então emerge. Então sai daquilo onde está escondido e vem à tona. Não é uma não é uma referência muito boa, irmãos, porque se está emergindo algo que é contrário à palavra de Deus, isso vem realmente das sombras. Né? Então, as igrejas emergentes, nós não vamos falar a respeito do histórico, dos líderes, mas a gente vai tratar basicamente do que eles defendem. E algo interessante, irmãos, é o comportamento, eu vou dizer assim, né? O comportamento mediano no seguinte aspecto. O que eu quero dizer com comportamento mediano? Eu já tive muitas oportunidades, né? Como profissional e como professor também. Então, o comportamento que fica ali pelo meio, entre, por exemplo, o aluno. O aluno que está na sala de aula, ele quer aprender, ele sabe que ele quer aprender. Então, ele se esforça. Eu tive, durante um período que eu fiquei numa universidade particular, eu tive um bom momento na minha vida como professor, porque eu tinha um aluno que ele não era mediano, ele era muito ruim. Então ele estava ali entre os que não queriam aprender. Mas quando ele passou por uma avaliação e ele foi mal, ele veio conversar comigo. Disse, professor, eu quero pedir desculpas porque eu não me saí muito bem nessa prova e eu queria lhe pedir ajuda, eu quero aprender. E eu me lembro que durante alguns meses eu fazia o atendimento, né, aos alunos, e todas as vezes ele ia e tirava dúvidas, se esforçou.
E assim, de uma nota 2 que ele tirou uma nota 9. E eu fiquei tão feliz, eu disse, olha, você tirou 9 na sua prova, mas eu vou colocar 10 para você, porque você merece. Mas o mediano é aquele, ele não quer aprender, mas ele também não quer ir embora. Eu estava numa sala de aula e tinha um aluno que ele estava extremamente irritado porque ele não queria aula. Então eu conversei com ele, se você pode se dirigir para a biblioteca, você pode sair da sala de aula e deixar com que os alunos que querem aprender fiquem? Ele falou, não, eu não vou embora, eu quero ficar aqui. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, ele nem vai embora e ele nem quer aprender. A Bíblia usa um termo, morno. Não é frio e nem é meio termo, é morno. Vamos ver alguns versículos e nós vamos voltar a essa questão da mornidão em nosso estudo. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 3. 1 Timóteo, capítulo 4. Paulo fala muito a respeito das características das igrejas dos últimos dias, que são chamadas hoje de igrejas emergentes, emergiram das sombras, da escuridão, da rebelião e da mornidão. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então eles emergiram ali em apostasia. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento. Isso é mais do que simplesmente dizer que não é permitido casar, tá? É uma contradição aqui. É quase que abolindo o casamento real entre pessoas de sexos diferentes, entre homem e mulher. Então, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Vão, por gentileza, irmãos, a 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Veja aqui o que diz, capítulo 3, o versículos 1. Capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aqui há uma lista, irmãos. Preste muita atenção, isto não é uma descrição do mundo. Isto é uma descrição das igrejas, tá? Isso é uma descrição do mundo chamado evangélico. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afaste-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Preste atenção, que aprendem sempre, ou que têm essa aparência de aprender sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto seu desvario, como também foi o daqueles. Veja o capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Tá cheio de doutor por aí, irmãos. Doutor em arqueologia, doutor em psicologia, doutor nisso, doutor aquilo. Conforme o desejo que as pessoas têm. Desejos incontidos, concupiscências, pecaminosos. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vamos orar? Vou pedir ao irmão Marco que nos eleve a Deus uma palavra de oração pelo nosso estudo.
Amém. Em Apocalipse 3, irmãos, nós vemos a descrição, como nós lemos, né, ainda há pouco, da igreja de Laodiceia. Essa igreja realmente existiu historicamente. Nós podemos estudar alguns aspectos históricos, mas não é o caso que eu quero mencionar aqui, porque isso representa, esse momento que vai do versículo 14 a 22, representa um momento histórico do último aspecto do cristianismo antes do arrebatamento, antes do início da grande tribulação. O arrebatamento ele é descrito aqui no capítulo 4, versículo 2. João é arrebatado e depois não se fala mais de igreja e se inicia então ali a abertura dos selos e no capítulo 6 é revelado o anticristo. Então esse último momento histórico, ele é caracterizado aqui como um movimento morno. O que é um movimento morno, irmãos? Se nós estivermos falando em relação à salvação, são aquelas pessoas que elas não são quentes. O que é ser quente? É ter certeza da salvação em Cristo pelo perdão e pela graça. Eu tenho certeza da minha salvação em Cristo, que fui perdoado e que recebi vida eterna e que fui chamado para servi-lo. Isso é ser quente. Ser frio, irmãos, são aquelas pessoas que não têm certeza da salvação e elas estão em crise, elas estão procurando, elas estão buscando, então elas não têm certeza da salvação. Elas são frias. O que são pessoas mornas? São pessoas que nem têm certeza da salvação, mas também elas não admitem que elas estão perdidas. Elas estão trabalhando para conseguir a própria salvação. São pessoas extremamente religiosas. Elas dizem que são ricas no aspecto financeiro. E no versículo 18, o Senhor nosso Deus diz isso claramente. Aconselho-te que compre ouro provado, roupas, ou seja, isso aqui é o aspecto da salvação. E o nosso Deus diz que há uma repreensão àqueles a quem Ele ama. Jesus está do lado de fora, não do coração, não é dito aqui o coração do homem, está falando aqui desses movimentos ditos cristãos, porque Jesus não faz parte disso. A doutrina cristã está afastada disso. Não há comunhão real com o Senhor Jesus. Se nós tivermos esse aspecto apresentado em relação à santificação, o que é uma pessoa quente? O que é uma pessoa que é quente em relação ao aprendizado? Ela quer aprender, como aquele aluno. Quero aprender. Eu quero ser corrigido por Deus, porque Deus corrige aqueles que Ele ama. O que é uma pessoa fria? São aquelas pessoas que ouvem e rejeitam e vão embora e dizem eu não concordo com isso. Eu lembro de um momento em que nós estávamos em uma congregação e chegou a nos visitar durante algumas semanas. Um grupo mais ou menos de 6, 7 pessoas. Estávamos numa congregação pequena. Então eles chegaram e disseram, nós queremos participar, queremos estar aqui, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. E depois de alguns cultos, finais de semana, eles desapareceram. E a alegação deles, irmãos, foi de que a nossa igreja, ou pelo menos nossa congregação onde estávamos, eles diziam, seria uma igreja, eles usaram um termo, a igreja do travesseiro. Aquela igreja tem que levar travesseiro, porque é uma igreja que a gente tem vontade de dormir. Não tem uma música, não tem um grito de glória. Então eles não concordaram e foram embora. E nós não achamos isso ruim. É bom quando as pessoas não concordam e vão embora. É ruim quando as pessoas nem querem aprender, nem concordam, mas elas permanecem. E elas querem porque querem que as suas vontades prevaleçam. E isso, irmãos, é perigoso em termos de igrejas. O que são igrejas emergentes? São igrejas que não aceitam a verdade e nem se afastam por completo do cristianismo. Elas ficam na mornidão.
Elas querem impor aquilo que é humano e é carnal. Essas igrejas emergentes, elas se iniciaram no final dos anos 90, começo dos anos 2000. É uma resposta ao tradicionalismo cristão. Qual é a ênfase dessas igrejas? O diálogo com todos os setores da sociedade. E uma ênfase, irmãos, na experiência. Nós rejeitamos essa firmeza dogmática. Como se diz, existe até um pastor, olha, tem igrejas que são uma caixinha que você coloca ali, então você não pode sair dali. Ele está falando em relação a doutrinas. É uma rejeição, irmãos, das práticas litúrgicas que são naturais à essência do cristianismo. Então há uma adoção do que é pós-moderno em relação à música, em relação à teatralidade, em relação à pregação, em relação à própria mensagem, porque é uma influência cultural dos tempos pós-modernos. Não é só cultural. Eu não absorvo só o que é cultural. Eu absorvo também o que é teologicamente, irmãos, mais viável ao crescimento das igrejas. É como se nós precisássemos sair aqui na cidade e fazermos uma pesquisa do que a cidade em que nossa igreja está gosta. Então vamos distribuir um grupo de irmãos, vamos sair pelas ruas e vamos fazer uma pesquisa de casa em casa, sabendo do que as pessoas gostam e do que elas não gostam. Então nós vamos fazer um tratado, vamos ver qual é a maioria que gosta de tal coisa, ou que deixa de gostar de tal coisa, e vamos aplicar aqui para conseguirmos clientes. E um estudo que eu enviei aos irmãos, tanto pelo e-mail, não consegui na sexta-feira mandar pelo celular, não sei o que aconteceu, eu mandei hoje. Eu falo a respeito de um modismo, uma modinha, irmãos, que está acontecendo dentro das igrejas hoje. Igrejas pet friendly. Sabe o que é pet friendly? Pet friendly, você anda no shopping, né? É até anti-higiênico, mas você vai no avião, no aeroporto, nas lojas, nos hotéis, nos restaurantes, nos shoppings, chegou na igreja. O que é pet friendly? Nós precisamos separar uma salinha para que quando as pessoas vierem com seus pets, então a igreja está preparada para atender o cliente. Botar o cachorrinho ali, pode trazer o seu gatinho, vai ter alguém. Não se preocupe, não deixe o seu cãozinho em casa. Isso é vergonhoso, irmãos. Mas está tudo bem para a cultura deste mundo. O que a igreja emergente representa para nós? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. A igreja emergente, para nós, que somos mais do que... Eu me considero mais do que simplesmente conservador, irmãos. Eu me considero fundamentalista. Fundamento é a palavra de Deus. Quer esse termo seja, né, bem aceito ou não, o nosso fundamento é a palavra, não é a minha vontade. Não é vontade de ninguém, é a vontade de Deus. Então, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4 diz, porque virá tempo, é Paulo falando há 2000 anos atrás, não suportarão a sã doutrina, terão coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme os seus desejos desenfreados e vão desviar os ouvidos da verdade, se voltando para as fábulas. Então, primeira coisa que esta igreja ou esse movimento representa, a apostasia profetizada se cumprindo diante dos nossos olhos. Porque nós temos visto líderes dizendo que a autoridade final da Escritura não é verdadeira. Se eu tenho uma dúvida, se você tem uma dúvida, quem é que tem razão? A palavra de Deus. Não é o seu querer, a sua vontade ou a minha vontade. É o que diz a palavra de Deus. Então, se nós temos a clareza do evangelho da salvação pela graça, por meio da fé, a igreja emergente rejeita isso. A salvação pela graça e também a autoridade final das Escrituras em relação a alguns assuntos. A Bíblia está dizendo claramente, mas eu dou
uma outra visão, eu trago uma visão cultural, e aí nós chegamos à conclusão de que a Bíblia precisa ser reescrita. Vamos reescrever a Bíblia porque ela está muito antiquada em relação aos padrões de hoje. E não somente a apostasia profetizada, mas a igreja, o movimento emergente, representa, no segundo ponto, o relativismo moral, irmãos. Por que relativismo moral? Há alguns líderes que já pregam que o inferno não é literal, irmãos. Se você tem algum conhecido que você ama, que morreu sem Cristo, é amargo nós pensarmos que tal pessoa que morreu sem Jesus está no inferno. É amargo nós pensarmos que se alguém que está vivo morrer hoje ou amanhã sem Cristo, ou em algum momento vá para a eternidade sem Cristo, essa pessoa vá para o inferno. Mas as concupiscências ou os desejos desenfreados das pessoas em relação ao relativismo moral. Então há muitos pastores que estão pregando que o inferno não é literal. E eles começam a, por causa dessa falta de discernimento bíblico, começam a aceitar pecados que têm se tornado comuns. Adultério, fornicação, sodomia. Já que nós precisamos abraçar o ser humano, vamos abraçar todos. Olha, Jesus, lá em João 14,6, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não pode ser assim. Jesus não é o único caminho. Nós precisamos abraçar os budistas, os muçulmanos, os espíritas, os romanistas, porque eles não acreditam que a Bíblia é inerrante. Irmãos, não há erro nas Escrituras. Não há. E quando a Bíblia traz aspectos diferentes de um mesmo evento, ela está se complementando e não se contradizendo. Sempre lembre disso. A Bíblia, ela se complementa, ela não se contradiz. Judas fala a respeito dessa heresia perigosa. Veja lá, Judas, versículos 3 e 4. Judas, versículos 3 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, era o desejo dele, porém o Espírito Santo o orientou, não somente orientou, mas inspirou as palavras, né? Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram, emergiram alguns, furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador de Senhor nosso Jesus Cristo. Então isso não somente representa, irmãos, uma apostasia, não somente representa, irmãos, um relativismo moral, mas a redefinição do próprio Evangelho. Porque se é assim, então, para que a igreja existe? Qual é a função da igreja? A causa social. Vamos implementar uma causa social. Vamos, então, procurar justiça. Olha que loucura! Justiça ambiental. Vamos fazer um movimento de inclusão? Vamos incluir? Vamos atrás daqueles, né, que estão em pecado e vamos dizer assim: olha, nós estamos preocupados com o seu bem-estar emocional. Nós vivemos uma geração que se vitimiza, né, irmãos? Não quer estar errado, mas sempre está se vitimizando. Não quer se corrigir, mas sempre acha que está todo mundo contra. E essas pessoas são a causa da maioria dos problemas, porque elas acham que os outros são problemáticos, enquanto que elas mesmo não caem em si para mudar comportamento. Os outros é que são o problema. Então, o bem-estar emocional, não importa, viu? Nós vamos te abraçar e te acolher. Sabe o que isso substitui, irmãos? A pregação central do Evangelho. Arrependei-vos.
substitui a pregação do arrependimento. Você tem que se arrepender e tem que depositar sua fé em Cristo. Ah, mas eu não vou mudar meu modo de viver. Você tem que se arrepender do seu modo de viver se isso ofende a Deus. E essa mensagem ela é substituída por diálogo, trai a mensagem do arrependimento e traz um outro evangelho. Gálatas capítulo 8, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Gálatas capítulo 1, perdão, e o versículo 8, nós temos aí, não sei quantos dos irmãos já estiveram atentos, mas aqui na região já estão se instalando aí, né, aqueles que seguem a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, chamados Mormons. Eles seguem a doutrina de Joseph Smith. Tem muita coisa errada. Muita coisa errada. Mas só de você ouvir o começo da pregação dele, se você é um cristão e você é esclarecido, você já vai dizer, opa, tem alguma coisa errada. Porque eles dizem que um anjo veio do céu e trouxe outro evangelho para Joseph Smith. Então você não precisa mais ouvir nada, porque Gálatas capítulo 1 e o versículo 7 diz aqui, versículo 8, perdão, mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, e lá está, outro evangelho de Jesus Cristo, livro dos Mormons. Já pela capa você rejeitaria, porque está contrário aqui às Sagradas Escrituras. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. E essas inovações, irmãos, são perigosas. Sabe por quê? Porque ferem a reverência, a simplicidade e abandonam a verdade. Quando se faz isso, se coloca uma ênfase, irmãos, no ambiente. É sensorial. As pessoas chegam, então elas precisam se sentir bem. Nós estamos vivendo o movimento das igrejas da parede preta, né? Ah, que debate interessante teologicamente falando, né? A igreja tem que ter parede preta ou não, irmãos? Luzes spot. Qual a cor? Qual a intensidade da luz? Olha que debate teológico. Os irmãos perdoem se aparentemente estou sendo sarcástico. Mas, irmãos, é algo tão ridículo. Se nós precisamos de fumaça, de música gospel, bateria. Não, vamos colocar uma bateria. Só que lá na minha igreja a bateria ela é controlada. Nós colocamos assim ela dentro de um vidro para diminuir. É só para marcar o ritmo. É um experimento místico. Eu vou me sentir bem, eu vou sentir a música, vou dançar, vou pular. O culto vira uma experiência emocional. As pessoas não querem aprender. Elas não querem ser corrigidas. Elas querem extravasar e não reverenciar verdadeiramente a Deus. Isso, irmãos, é um ataque direto à reverência, à simplicidade e à verdade, porque isso representa ecumenismo e sincretismo. Há muitas igrejas que usam atabaque e usam para chamar a atenção de outros que fazem parte das religiões, né, até afrodescendentes, para chamá-los a ouvirem do Evangelho. Eles não vão ouvir do Evangelho. Catolicismo misturado com orientalismo, com práticas esotéricas. Isso até entre os esotéricos e os espiritualistas, né? Aquele tipo de oração que você senta, fica um monte de gente ao redor ali, então eles não falam nada, estão ali eles dizem prece, né? Para curar as pessoas. A gente vê isso dentro das igrejas evangélicas, irmãos. As pessoas rodopiando, né? Como num centro de umbanda e de quimbanda. E sabe, Paulo fala a respeito disso, 1 Coríntios capítulo 10. Ele fala a respeito dessas práticas, dessas misturas, dessa aceitação sem discernimento,
1 Coríntios, capítulo 10, veja o versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E a gente enfatiza isso porque tem pessoas que dizem até que o Papa significa Santo Pai, né? Olha, é uma representação da pessoa de Deus. Então dizem, o Papa é um homem de Deus, por que nós vamos dizer que ele não é alguém que prega a verdade? Isso significa, irmãos, algo muito perigoso, a rejeição da separação. Porque são todas as tradições ao mesmo tempo. E a Bíblia ela vai falar muito, irmãos, da necessidade de nós reconhecermos não somente igrejas, movimentos, mas também pessoas que não se conformam com a nossa doutrina. Veja em Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18. A doutrina da separação eclesiástica é a doutrina, irmãos, que nos diz que nós precisamos tomar cuidado. Então, quando alguém está no meio da igreja local e essa pessoa quer aprender, isso é maravilhoso. Quando alguém está numa igreja local e ela não se conforma ou não concorda com as doutrinas, quando vai embora, irmãos, isso é bênção de Deus. Mas quando nós temos, eu chamo de infiltrado, já conversei com o irmão de uma outra igreja, a infiltração. São aquelas pessoas que estão ali, mas elas querem mudar, elas não aceitam, não querem aprender, mas também não querem ir embora. Então, o versículo diz assim, 17, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos. Então, eu sei de igrejas que o irmão adulterou. E está tudo bem, como se nada tivesse acontecido. O que é isso, irmãos? Senão apostasia, graça. E qualquer igreja que se envolva com esse tipo de vergonhosa apostasia está em apostasia também. Isso não quer dizer falta de amor com quem pecou, que se arrependa, mas falta de amor com as coisas de Deus. Promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. A Bíblia diz assim, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Veja Efésios, capítulo 5 e o versículo 11. Efésios, capítulo 5 e o versículo 11, que diz assim, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Olha, irmãos, quando nós pregamos o evangelho, nós não podemos convencer as pessoas. Nós não estamos numa briga de opiniões. Nós respeitamos aqueles que pensam diferente de nós. Mas nós precisamos estar atentos para que isso não venha a nos levar à própria desobediência que eles praticam. Então, muitas vezes as pessoas vão dizer assim, é o mesmo diálogo que eu tenho ouvido durante muitos anos. Vocês pensam que vocês são melhores do que nós, é? Vocês são mais santinhos do que nós? Só vocês que têm a verdade? Essa pessoa que fala isso, irmãos, é uma apóstata. Porque ela se incomoda com aqueles que têm um entendimento diferente. Ok, meu irmão? Se você acha que você tem que ter uma bateria na sua igreja, uma guitarra, se vestir de palhaço, dançar, pular, fazer nova revelação, você vai prestar conta disso com Deus, não comigo. Mas é você e Deus. E nós não somos obrigados a fazer como você, porque o nosso entendimento é diferente, coaduna com as Sagradas Escrituras. Deus vai trazer isso à baila um dia. Então, irmãos, quando alguém, e isso é interessante, né? O ímpio, aquele que não é salvo, ou aquele que é morno, sabe com o que ele se ofende? Com a verdade. Você não pode pregar a verdade para as pessoas que não a aceitam. Elas se ofendem. Santarrão,
só vocês que estão certos. Então as pessoas se ofendem com a verdade, elas não querem aprender, elas não são quentes, mas elas não são frias. Puxa, eu não sabia disso. É assim mesmo, me mostra aqui. Olha, estou aprendendo isso agora. Realmente elas concordam que não sabiam. São pessoas mornas. E as pessoas mornas, irmãos, elas não se importam em ofender os outros. Isso é interessante. Eu não me importo que o meu comportamento ofenda outros crentes. Então, irmãos, isso também é ruim. Isso também, irmãos, denota falta de conhecimento da verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, perdão, 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo 6. 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e o versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Então a Bíblia está dizendo, se afaste dessa pessoa. Você não vai deixar de amar e orar por ela, mas não vai conviver. E não segundo a tradição que de nós recebeu. Então eu lembro muito bem do testemunho do irmão Cláudio, né? Ele gosta de ser chamado de irmão toda vez que eu escrevo para ele. Eu chamo ele de pastor, mas ele diz, pode chamar irmão Cláudio. Irmão Cláudio, quando ele se converteu, irmãos, ele usava o cabelo de... Eles chamam hippie, né? Que ele era hippie, ele era metaleiro, né? Aqueles jovens que gostam do rock pesado. Então ele se converteu e ele começou a ser corrigido. Deus o salvou. E uma irmãzinha chegou com ele e disse, eu amo você, mas o teu cabelo me ofende. Porque a Bíblia diz que é vergonhoso para um homem ter cabelo crescido. Falou isso, irmãos. Como? Sabe o que ele fez? Ele foi cortar o cabelo. Porque a Bíblia diz assim, se eu fizer alguma coisa que ofende ao meu irmão, eu serei corrigido. Eu não vou fazer nada para ofender. Então, as pessoas que andam desordenadamente, elas não se importam de ofender as pessoas. Na verdade, elas fazem questão de mostrar que elas não concordam. E assim é a igreja emergente. Vamos mostrar para aquela igreja certinha, fundamentalista, que nós vamos crescer. Vamos mostrar que nós não concordamos. Vamos mandar pessoas para lá para ver se muda o pensamento delas. E aí teve muitos infiltrados ao longo da história, viu, irmãos? 1 Timóteo, capítulo 6, veja o versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 3, que diz, se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, orgulhoso, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento. Tem gente brigando aí por parede preta na igreja, viu, irmãos? Tem gente brigando. Privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, aparta-te dos tais. 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 17. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Irmãos, quando uma igreja local ela tem envolvimento com coisas erradas e ela não se importa em se envolver com coisas erradas e ter comunhão com a rebelião aberta, Deus não abençoa. Porque Deus não pode abençoar a rebelião, irmãos. Há exemplos disso no Velho Testamento, no caso ali de Josué. Quando alguém pegou e levou para o arraial alguma coisa em desobediência, Deus falou para Josué, por que você está chorando? Tem pecado, vocês estão desobedecendo. Na igreja, Ananias e Safira foram desobedientes e Deus os retirou porque eram crentes. Mas, irmãos, quando a igreja ela não toma a atitude correta da disciplina, ou de expurgar, ou de se afastar das coisas que estão erradas,
Deus se afasta também, ele não abençoa, porque há pecado no arraial. E essas consequências para as igrejas locais, aceitação do pecado, de todo tipo de relacionamento, todo tipo de música mundana, todo tipo de qualquer vestimento, todo tipo de linguajar, tem pastor chamando palavrão dos púlpitos. São cristãos sem convicção. Deus não quer mais salvar. Deus não é mais irado. Deus não tem ira. E a experiência e o indivíduo se tornam centrais. A exaltação da liderança, irmãos, é algo, sinceramente, exaltação da personalidade. Irmãos, eu não tenho o que dizer, a não ser vergonha. Coloca as pessoas num pedestal. E o que tem de pastor, o que tem de líder religioso aí pela internet sendo idolatrado? Você lembra de Nabucodonosor? Ele construiu uma estátua. Lembra de Herodes? Vocês lembram de Diótrefes? Lá em 3 João 9, 10, ele queria ter a primazia, ele não recebia João. Olha que coisa arrogante. Ele não recebia o apóstolo João, porque ele queria ter a primazia. Nós não queremos, irmãos, senão obedecer a palavra de Deus e sermos fiéis às Sagradas Escrituras. É como diz Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Exortar-vos a batalhar pela fé. Irmãos, não é fácil. O que as pessoas vão nos odiar, mas eu vou falar algo para vocês. É melhor do que fingir. Porque o fingimento ele está envolvido junto com a maledicência. O que é maledicência? É a pessoa... Você já passou por isso? Algum colega de trabalho, de escola, que ele não gosta de você, mas ele finge que não está muito se importando. E por trás ele é maledicente, falando mal e criticando. E de repente você fica sabendo, puxa, mas eu não sabia que essa pessoa era dessa forma. Batalhar pela fé, irmãos, significa que nem todos vão nos amar. E muito pelo contrário, muitos vão até nos odiar. Mas é melhor que as pessoas digam. Já chegaram pessoas comigo que falaram, eu não gosto da sua pregação, não gosto do que você defende, eu não gosto da forma como você interpreta as escrituras. Que bom, que Deus abençoe. Bom no sentido de não esconder. Já teve casos de irmãos que ligaram para mim. Pastor, eu quero falar com o senhor. E eu tive ali que 20 minutos, 25 minutos, ouvir, irmãos, coisas assim que nem vale a pena. E a pessoa chegou a falar para mim, você não vai falar nada, você não vai... E a pessoa estava exaltada, estava quase gritando assim, né? Tava gritando, né? E eu disse, olha, irmão, eu agradeço a Deus porque você foi sincero. E eu vou avaliar tudo que você disse e colocar diante das Sagradas Escrituras, porque o que está certo é a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, nos diz que apesar dessas dificuldades, de não chamarmos a atenção das pessoas, né, e não conseguirmos a adesão, digamos assim, né, de clientes, porque na verdade nós queremos a conversão de pecadores que se tornem membros, não devemos ir atrás de clientes, não, irmão. Devemos ir atrás de pecadores que querem ouvir o Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então, o desafio hoje é permanecermos na sã doutrina, é avaliarmos tudo à luz das Sagradas Escrituras, é rejeitarmos os modismos e, principalmente, irmãos, não nos surpreendermos com o sucesso aparente, o aparente sucesso desses movimentos, dessas igrejas, porque a Bíblia diz que nos últimos dias serão assim. Essas pessoas, irmãos, que não entendem, principalmente que estão cumprindo uma profecia negativa. Mas a Bíblia, no nosso último versículo desta noite, Romanos, capítulo 16, e o versículo 17,
A Bíblia nos exorta a nos separarmos dessas coisas. Não busque essas coisas, não. Há tantas coisas boas para nós aprendermos. Há tantas coisas boas para nós buscarmos exaltar a Deus. Há tanto trabalho, evangelismo, pregação, visitação, cultos nos lares. Há tanta coisa boa que nós podemos fazer. Capítulo 16 de Romanos, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos, contra a doutrina que aprendeis, desviai-vos, separem-se. Separem-se, não fiquem juntos. Então, quando alguém vem me convidar, olha, vem, vamos fazer uma união aí, né, entre a sua igreja e a nossa, e a igreja não... Irmãos, não vale a pena, porque nós vamos estar desobedecendo a Deus. Deus não abençoa esse tipo de coisa. Essas igrejas emergentes, elas têm sido enriquecidas, mas isso também é cumprimento de profecias. O que nos cabe, irmãos, é buscarmos sermos fiéis até o fim. E isso serve, irmãos, para nossas vidas individuais. Você é uma pessoa sincera? Você está numa igreja porque você quer aprender e quer crescer e quer amadurecer na graça de Deus? Ou existe aquele amargor de não estar desejoso ou desejosa do aprendizado porque não concorda? Quente, aprende. Frio, vai onde se sente bem. Que Deus acompanhe. Não é? Que Deus acompanhe. O morno, Deus diz assim: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. As igrejas emergentes são igrejas mornas. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós sabemos que quando há pecado no arraial, o Senhor não pode abençoar, por tua própria natureza. Porque a tua bênção, Senhor Deus, ela se derrama pela tua vontade para que os fiéis continuem crescendo. Nós sabemos, ó Deus, que há inúmeros cuidados do Senhor para com as igrejas locais. Mas também há muito perigo de aceitações, de modismos, e nós precisamos avaliar esses movimentos ditos cristãos, ditos emergentes, que na verdade estão acusando-se a si mesmos de emergirem das sombras, das trevas, da rebelião e da apostasia, para virem a lume, ó Deus, e contradizerem as tuas sagradas escrituras, a teologia ortodoxa, o comportamento que busca a santidade. Ó Deus, abençoa as igrejas que ainda lutam. Abençoa-nos a nós. E protege essas igrejas ainda que buscam fidelidade, ó Deus, impedindo que haja infiltrações, que haja, Senhor Deus, tudo o que eles têm procurado fazer, que é influenciar para levarem esses meios a renovação carismática e a se comprometerem, ó Deus, com o evangelho falso das promessas vãs de um mundo de pecado. Ajuda-nos a sermos, ó Deus, achados fiéis até o fim. Abençoa essa igreja, guarda-nos, e que o Senhor esteja continuamente falando aos corações daqueles que não têm a Cristo, para que, ó Deus, quaisquer que sejam suas religiões e convicções, possam abandoná-las e, arrependidos, ó Deus, deixar aos pés da cruz tudo aquilo que as impede de receberem a Cristo como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém.